Olá, boa noite. Eu sou a Thaís das Faculdades IDAAM e a partir de agora eu quero avisá-los que essa aula vai estar sendo gravada e disponibilizada no nosso canal do YouTube, que é Faculdades IDAAM, para quem não conseguir acompanhar agora ao vivo, poder assistir depois, e vocês, caso queiram rever alguma coisa, também vão poder visualizar lá no nosso canal. Professora, precisar de alguma coisa, eu vou estar aqui com câmera e microfone desligados, auxiliando a senhora, e boa aula. Todos, boa aula, alunos. Obrigada, Thaís. Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindos à nossa aula de orientação do artigo científico, tá? Então, aqui, se não me engano, é a nossa quarta conferência, tá? Então, assim, os nossos trabalhos, as etapas que vocês estão fazendo já estão bem adiantadas, né? Eu tenho lido, tem alguns trabalhos que eu recebi essa semana que eu não respondi ainda, porque agora essa parte ela é mais complexa. Nós estamos agora na parte de referencial teórico. Então, requer o quê? Mais tempo para ler. Então, eu tenho que ler com mais atenção. Aí, por isso que leva mais tempo para corrigir. Mas não se preocupem que eu vou dar o retorno o mais rápido possível, com as correções, com os ajustes, para vocês estarem aí fazendo as adequações, tá bom? Então, é importante a gente estar fazendo algumas revisões em cima de pontos que eu acho estratégico. Então, conforme eu estou acompanhando vocês, eu tenho visto aqui algumas dificuldades que eu acho necessário a gente aqui estar reforçando para que vocês entendam exatamente como desenvolver aí a parte principal do nosso artigo, que é o desenvolvimento. Tá? Então, a nossa aula de hoje ela vai estar mais voltada para o desenvolvimento, tá bom? Então, eu gostaria assim que vocês anotassem as dúvidas conforme eu vou apresentando, que eu vou fazer uma revisão, tá? São assuntos que nós já trabalhamos aí, mas eu vou fazer uma revisão aqui. Então, eu estou colocando sobre o tema só para chamar a atenção de vocês da questão do referencial. Veja bem, o referencial, quando você estiver desenvolvendo os tópicos, lembre sempre do seu foco. Qual é a ideia central? Qual é a ideia básica do teu assunto, do teu trabalho? Então, você sempre tem que estar ali, ó, né? Com essa ideia na mente, que é o tema. O tema, ele anuncia a ideia básica. Então, quando você começa a produzir o teu referencial, você não pode esquecer de dar ênfase em cima dessa ideia básica. O próprio título você vai delimitar com a ideia básica, tá? Porque se você muda de assunto, fica incoerente, tá? Então fica desestruturado. Então é importante você sempre estar com esse foco, pergunta básica lá no desenvolvimento, o que nós estamos estudando, o que eu estou escrevendo, o que eu estou defendendo. Não pode fugir do foco, tá? Então, assim, eu peço para vocês terem essa atenção, esse cuidado, porque é normal, a gente quando se debruça em cima, né, de um trabalho, você começa a escrever e às vezes as ideias fogem, né? E você acha aquele assunto um pouco repetitivo, você já começa a escrever, acha que está escrevendo novamente, tá? Então, por isso que é importante as pausas, dar uma descansada, retome, dá uma lida, peça para alguém, se puder, dar uma lida para você e dar uma opinião, tá? Então, por isso que eu falo, na hora dessas correções aí, então requer um pouco de tempo, né? Uma análise precisa. E aqui eu coloquei o problema mais uma vez, porque o problema, ele é o mesmo que o objetivo geral, tá? Só vai mudar aí o verbo. Então, veja bem, na hora de você pensar qual é o objetivo geral do meu trabalho, você vai voltar lá no problema.
Ah, eu nem delineei problema, eu já fui escrevendo direto. Mas é importante você fazer o esquema, porque na hora de escrever o teu trabalho, o teu artigo, mesmo a gente não exigindo pré-projeto, tá? A gente está trabalhando já em cima do corpo do artigo, é importante você fazer o esquema com o tema, o problema, a hipótese, os objetivos, porque isso vai te facilitar. Isso aí é um planejamento, tá? Então é como se fosse o esqueleto do corpo do artigo. Então é preciso para você ficar retomando e dando uma olhada, conferindo para ver se você está caminhando certo, tá? Então, quando você formulou o problema, igual esse exemplo aqui, a falta de um projeto político pedagógico eficiente e dinâmico prejudica implementações de ações que garantam o desenvolvimento da aprendizagem. Então, esse problema é a falta de um projeto. Então, em objetivo geral, o que eu vou fazer? Eu vou repetir isso aqui e só mudar o verbo. Então, o que eu vou colocar em objetivo geral? Vou colocar a implementação de um projeto político-pedagógico eficiente, dinâmico, irá facilitar, né, as ações, garantindo aí um bom desenvolvimento no processo de ensino-aprendizagem. Esse é o objetivo geral do meu trabalho. Tá? Então, veja bem essa sintonia, tá? que tem entre as partes do seu trabalho, que se comunicam, tá? Que se adequam. Então, é uma estrutura, é como se fosse um quebra-cabeça. Então, a gente fala que um artigo, alguns teóricos aí comparam o desenvolvimento, a elaboração de um artigo, como se a gente estivesse construindo uma casa. E aí, cada tijolinho desses, que é a parte principal, que é a base, representa aí o referencial, né? A parede aí, a estrutura principal, é o referencial. E aí, cada tijolinho você vai montando e tem que estar em concordância, porque senão a parede vai cair, tá? Então, é assim o nosso trabalho. Então, tudo tem que estar em concordância. Tem que ter uma coesão, tem que ter uma sequência, tá? E é importante você observar esses passos. Por isso que eu estou retornando. A hipótese. A hipótese já é uma resposta para o problema. Vocês viram que na hora que eu tracei aqui o objetivo geral, eu já afirmei a hipótese. Então, problema, hipótese, objetivo geral, eles estão interligados. Percebeu isso? Então, eles estão ali, né, interligados, e é em cima disso aí que você já vai desenvolver o quê? O assunto principal do teu desenvolvimento, que é o referencial, tá? Aqui eu coloquei, né, objetivo geral. Isso aqui que está na tela é o nosso planejamento do referencial. Então, aqui nós vamos entender. E eu estou vendo aí que, às vezes, os alunos, eles sabem fazer o referencial, mas não sabem só fazer aquela estruturazinha, tá? Da sequência ideal. Então, essa sequência ideal ela é importante para dar ênfase aí na ideia básica, o que você quer comprovar, e a gente sempre inicia o referencial, o desenvolvimento, por um objetivo conceitual. Então, primeiramente, eu vou dar o conceito de algo. Se eu vou falar a importância do projeto político-pedagógico dentro de uma instituição, eu vou começar o referencial fazendo o conceito que é um projeto político-pedagógico. E por que que ele é tão importante? Aí depois eu vou fazer o quê? Esse link, tá? Desse instrumento com os meus objetivos específicos. Veja bem, como eu falei agora anteriormente, quando eu citei lá o problema, eu falei que o objetivo geral é o quê? É você repetir o problema e mudar o verbo. Então, é isso que nós vamos entender como objetivo geral. Lembra-se disso aí. E os objetivos específicos? Então, os objetivos específicos é ele que vai
desenvolver e te dar a ideia de cada tópico que você vai desenvolver. Então, se eu quero aí conceituar o projeto político-pedagógico, então eu vou lá, né? Identificar o projeto político-pedagógico e a sua importância dentro da instituição. Pronto, já foi o primeiro objetivo específico. Então, eu já sei que lá no referencial eu vou trabalhar com o quê? Identificando o que é o projeto e a importância dele. Aí, lá no segundo objetivo específico, eu quero, aí, porque o meu tema é falar da importância do projeto na instituição. Então, eu vou caracterizar o projeto político-pedagógico, né? O contexto que ele deve ser construído, a importância dele ser construído coletivamente, com a participação inter e extra. E, por fim, eu vou voltar lá no meu problema para fazer um fechamento. E aí, gente, dando sequência, aqui é repetindo, né? Só para. Aqui dando sequência. Fundamentação teórica é a parte principal do teu projeto de pesquisa, que é o artigo. Então, aqui na fundamentação, vai conter a tua exposição do teu assunto. E lembrando-se, tá? Que essa exposição, como às vezes eu percebo, que tem gente que enche de citações. E olha que alguns teóricos, eles afirmam que 20% de um artigo é citação, os 80% é a sua argumentação. Tá? Então, assim, quando o artigo ele obedece essa regra, 80% é a tua opinião, é a tua argumentação, ele ganha relevância, ele ganha peso. Isso que faz o diferencial de um bom artigo. Tá? Então, a gente escreve um artigo na intenção de causar um impacto, de realmente contribuir com algo importante, que vai contribuir na formação de outras pessoas, que vai servir também para a continuidade de outras pesquisas. Essa é a intenção. Então, veja bem, quando você começar a falar, pense em citações que realmente têm a ver com o contexto. Tá? Então, como eu falei para vocês, o que está com essa ordenação. Tudo tem que fazer uma sequência lógica. E aí é como se o cimento que fica entre o tijolo, ele ligasse aí os parágrafos. Então a gente chama de conectivos. Tá? Então é importante você usar os conectivos entre os parágrafos, fazendo ligações. Aliás, né? Inclusive, devido a isso, então fazer essa ligação e ver se realmente segue uma concordância lógica, se realmente você está, né, desenhando em cima do tema que você propôs dentro do tópico e fazendo uma argumentação. Então, eu tenho lido aí trabalhos formidáveis, que a pessoa ela argumenta em cima da experiência dela, comparando algumas situações que ela viveu, que ela vivenciou, comprovando aquela situação dentro do contexto, ela trazendo aquilo para o contexto. Então, assim, isso é formidável. Então, você vê que realmente aquilo tem peso. E é isso que dá significado. Então, a gente, assim, tem até a motivação. É o que o leitor sente quando ele começa a ler algo, que ele não quer parar, ele quer seguir em frente. Por quê? Porque ele vai fazendo, ele comenta, né, a citação do autor e logo na sequência ele faz aquele comentário, fazendo uma ligação com a experiência, defendendo aquela ideia, falando quanto isso é importante realmente na questão da formação dos alunos, que como professores, né? Então aí vai embasando na sua própria experiência, isso é riquíssimo. E é isso que eu quero passar para vocês, o quanto é importante vocês estarem fazendo essa definição, lembrando
o quanto é importante a gente dividir 20% citação, opinião de autores, e os 80% será a minha argumentação, é a minha fundamentação, é o que eu vou opinar, as minhas experiências de vida que eu vou estar relatando ali na sequência, concordando, opinando, dando alguns exemplos, trazendo a situação para o contexto que eu trabalho, tá? E fazendo outras leituras para que eu possa me ampliar mais esse saber, esse conhecimento, essa concordância. Então, é lendo que você vai se inspirar. E lembrando também, né, de outras situações que você também já viveu. Porque se você escolher um tema, é porque você tem interesse, você tem domínio, você objetiva lá na frente pegar esse tema e escrever mais coisas, quem sabe um livro, tá? Então, é essa a intenção. E aqui eu coloquei, tá, esse esquema para a gente ter uma ideia de sugestões, né? Uma sugestão aí de tópicos que vai valorizar aí o teu referencial. Então, a gente, quando pensa no referencial, eu penso aí no conceito, né? Iniciar pelo conceito, aí depois eu vou para as características, aí depois eu pego o meu tema e fecho de acordo com o meu tema, delimitado ali no contexto que eu tracei. Então, primeiro é isso aí, ó, é o que é, né? Olha aqui, o que é. Então, eu tenho que conceituar aquilo que eu estou falando. De onde vem? Quais as características? Tá? Como se classifica? Para que serve? Quais são seus exemplos? Então, eu vou dar exemplos disso, principalmente quando eu coloco a importância da inclusão de crianças desde o início, na fase regular, ou a importância da formação do professor para trabalhar na inclusão. Então, eu vou definir o quê? O que é a inclusão, como começou a inclusão, qual foi a conquista que a inclusão vem trazendo desde o século, desde as origens, quais são as características da inclusão, como se classifica. Aí depois eu vou lá para a formação de professores, dê exemplos aí de quando realmente o professor ele passa por um processo de formação e causa impacto aí na inclusão. Dê um exemplo para realmente dar credibilidade ao teu tema, a comprovar que o teu tema faz sentido. E aí você vai, com o que se relaciona? Qual a relação da inclusão com a formação? Quais são os seus defeitos, os pontos positivos, pontos negativos, para você poder argumentar as qualidades de um bom professor, para que ele realmente contribua no processo de inclusão. Estou dando esse exemplo da inclusão, né? Com o que se parece? O que a gente pensa? Qual é o professor, a formação ideal? E qual é a causa, o impacto de uma boa formação no processo de inclusão? E tudo isso aí você vai fazer já o seu fechamento em cima da causa. E aí você já aponta aí, tá? As suas considerações finais. Tá? Então, isso aí é um esqueminha que vai te ajudar a traçar a estrutura do teu desenvolvimento, do teu referencial. E aqui, como a gente já falou antes, tem até no manual, tá? Que você vai utilizar um título para cada tópico, tá? Mas aí eu chamo a atenção de vocês. É um título que tem a ver com o foco, tá? É o foco do teu trabalho. Qual é? Lembra do tema? Volta lá no tema. Volta no problema. Então, o título ele está sempre delimitado, bem delimitado com o tema. Sempre tem que ter essa relação, porque senão fica solto, fica vazio, tá? Então, eu tenho que fazer esse diálogo aí, tá? Do título com o tema, porque aí, na hora de você dissertar, desenvolver a fundamentação, você já vai focar o teu tema. Eu vou falar sobre a formação, a importância da formação na inclusão de alunos, né? Na inclusão, no processo de inclusão. Então, eu vou já trabalhar isso aí.
Qual é o tipo de formação que eu almejo? A formação em serviço, aquela formação que acontece na escola? Então, eu já vou pegar alguns exemplos que deram de pesquisas realizadas, aí eu vou e comprovo e vou argumentar. Vou trazer esse tema aí para a minha realidade, tá? Então, vou falar assim, já foi, né, na própria experiência, já foi comprovado em escolas de Manaus, tanto escolas públicas quanto particulares, que a formação na própria escola, através da troca de experiência, alcançou resultados assim satisfatórios, os alunos realmente se sentiram, né, mais inclusos nesse processo. Então, as experiências dos professores possibilitaram. Então, aí você vai argumentando com a tua realidade, com o teu contexto. Então, quando a gente fala assim, você vê que é fácil contextualizar. Porque às vezes a gente pensa, não, a parte de argumentar é que é difícil. Eu pegar a opinião do autor, mas não é. Porque se você escolheu a argumentação do autor, é porque você se identificou. Algum fenômeno te chamou a atenção para aquela citação daquele autor. E aí você já teve aquelas ideias, né? Olha, realmente tudo isso que ele está falando, eu posso comprovar dentro da minha prática. É isso que é importante você registrar. É a sua comprovação, é essa sua percepção, é isso que tem valor dentro do texto. E é isso que você tem que colocar, tá? Então, essa é a essência do trabalho que nós estamos fazendo. Você não pode fugir. E assim, eu estou muito feliz, estou muito satisfeita, porque a maioria dos trabalhos estão indo por esse caminho. Então, eu quero parabenizar aí, tá? Os alunos por essa dedicação, por esse olhar de pesquisador, isso é importante. E assim, eu fico feliz porque vocês estão realmente seguindo à risca as nossas orientações, o manual, e aí não tem preço para um orientador a gente ver que o nosso trabalho está tendo feedback. E isso, para mim, é perfeito, tá? Então, aqui você vai descrever essas observações, tá, gente? Depois eu vou abrir para vocês comentarem aí. E aí a ordem sequencial. Às vezes, quando a gente lê várias vezes o nosso trabalho, a gente precisa, eu sei que não, às vezes a gente fica cansado, você quer dar um tempo, mas você tem que ler várias vezes, porque à medida que você vai lendo, revendo, aí você vai até ajustando, você fala, opa, esse aqui, ele não fica aqui, nessa parte, eu vou adequar, porque vai ficar mais coerente nesse sentido. A questão da concordância também. Quanto mais você lê, mais você pode melhorar, aperfeiçoar essa concordância, tá? Então, porque aí a gente vai, mas dá um tempo, não vai ficar lendo atrás, porque aí você realmente tem um limite que você não consegue enxergar mais. Então, dá um descanso, depois dá uma revisada, a questão da concordância, da lógica, da estrutura, tudo isso aí a gente vai melhorando. E o que eu puder também melhorar na minha leitura, na minha correção, claro que eu vou ajudar vocês nesse sentido, né? Tá? Então, gente, isso aqui é um texto onde você, como pesquisador, tá? Tem esse objetivo de sempre desenvolver e defender o tema principal, tá? Não fuja do foco. É isso que o referencial chama a atenção, tá? Imagine um farolzinho toda hora piscando para você e lembrando dessa voz. Não fuja do foco. Olha, a professora está lá, lembrando do meu foco. Então, todo o meu desenvolvimento eu tenho que estar pensando no foco, tá? Na hora de discutir, de analisar, de interpretar, o foco é o principal, não tem erro. Se você focar nas ideias principais, o teu referencial ele vai ter sentido, ele vai ter concordância e ele vai ter lógica e relevância. 80% é a tua opinião, é a tua fundamentação. 20% é a opinião de outros autores.
são as citações, tá? Ou em forma de paráfrase, ou de citação direta, não interessa. Mas o que tem peso, o que realmente nos motiva, principalmente como leitor, que eu fico feliz, é quando eu vou ler, que eu vejo aí a fundamentação, a experiência de vida do autor, ali defendendo, argumentando, contando um pouco da sua prática, mas lembrando, sempre no verbo impessoal, né? Então, como é que a gente vai desenvolver aqui? Nós vamos falar sempre numa linguagem impessoal, nada na primeira pessoa, tá? Eu vivi, não. Nós participamos, também não, tá? Então, vai ser o verbo no exemplo, pela experiência, certifica-se, comprova-se que o fato acima realmente acontece na maioria das escolas. Então, você vai contar a tua experiência, mas de forma impessoal, tá? Sempre na terceira pessoa, tá bom? Então, tem esse cuidado aí de rever, que eu vi muitos aí que às vezes vai descrever e acaba contando aí como se fosse um memorial. E aqui é o artigo e a gente vai focar na terceira pessoa. E aqui, gente, a questão da citação. Qualquer dúvida, eu vou compartilhar de novo o slide, olha no manual, tá? A gente tem que ter o cuidado com a citação. Se você expõe algo de um autor, não referenciou e não mencionou como citação, no formato de citação, é plágio, tá? Agora, se você usou, use à vontade, mas naquele limitezinho de 20% que nós acabamos de comentar. Mas na forma de citação, você seguiu aí o modelo da citação, ótimo, trabalho está correto, tá? Está bem fundamentado, as citações estão ali bem, né? Obedecendo às normas, é isso que importa, tá? Então, cuidado com as citações, entendeu? Aí eu vou mudar só um pouquinho, só vou pegar isso aqui, isso aqui, isso aqui, faço uma costura e jogo lá. Muito cuidado com as costuras. Às vezes, por exemplo, se você vai a publicar o teu trabalho, aí outras pessoas pesquisando, aí comparam. Olha, não, eu já vi trecho desses trabalhos aqui. E até a gente mesmo, na hora da correção, a gente costuma jogar, né? Nós temos hoje vários programas aí que você joga o trabalho todo e ele só destaca as partes que não foi referência ou que foi utilizada de outras links de outros sites, e aí a gente vê se está na referência, só confere. Então, só tem esse cuidado, porque a nossa intenção é essa, fazer algo dando o nosso melhor para que a gente consiga publicar. Tá? Como professor, a publicação hoje tem um peso incrível. Então, pense nisso, tá bom? Então, se a identificação ocorrer, aí lembra-se que tem as regrinhas. O sobrenome inteiro, em letras maiúsculas, dentro dos parênteses o ano, a página, tem um modelinho aqui de Larroio, olha aí. Bem simples, não dá trabalho, tá? Tem dúvida? Vai na internet, vai em outros artigos e veja modelos lá de artigos prontos. Você pode pegar outros trabalhos, dissertação, tese, vai lá e dá uma folheada, porque às vezes a gente tem dúvida. Pega um modelo de um trabalho de uma universidade que realmente é certeza que está tudo correto, e aí você dá uma olhada. Pronto, aí você já tem aí, né, um modelinho a mais. E aqui são as citações, que eu já falei isso, tá? Só estou revisando. E a indireta é o que resta muita dúvida, né? Então, muita gente aí utiliza mal. Então, só para reforçar, a paráfrase é a explicação do texto por meio de outras palavras, tá? Não é porque você usou outras palavras, as suas palavras, que você vai deixar de referenciar, porque também é plágio. Então, mesmo mudando aí as palavras, você vai ter que colocar a forma da citação indireta, da paráfrase, tá bom? Condensação, tornar resumido, quando a fala da ideia central de um livro, você só resume, então coloca nas referências. É importante.
E aí, quando você não teve acesso à obra, temos esse exemplo aí também, vocês vão estar com esse material, né? E aqui, gente, as considerações finais, que eu também tenho visto aí, alguns fizeram realmente a organização à risca, seguiram o manual, mas assim, lembra que eu falei que quando for em considerações finais, a gente chama também de conclusão, mas a gente não usa a palavra conclusão. Por quê? Alguns autores acham que nenhum trabalho ele é concluso, que sempre tem alguém que pode usar o teu trabalho para somar, dar uma nova visão, uma nova contribuição. Então, por isso é que a gente não usa esse termo. Então, concluir, né? Eu concluo que tal. Não, você vai apresentar de uma forma. Aí, o que eu quero te chamar a atenção? Nessa parte, você também vai voltar lá para o problema. Vai voltar para o problema, para a hipótese, tá? E vai realmente a hipótese que eu levantei, que é a hipótese é uma possível solução, tá? Aí no final já comprovou-se que a hipótese atendeu realmente ao problema. Aí você vai certificar que a tua hipótese realmente é significativa, que atendeu, respondeu exatamente ao problema, necessidade, de acordo com o tema levantado. É aí a essência das considerações finais, tá? Então, lembrando, as considerações finais têm uma essência. Qual é a essência? Eu vou retomar lá o problema e a hipótese. Então, aqui eu vou certificar que a minha hipótese, a possível solução que eu levantei para o problema, ela foi acertada. E realmente ela atendeu ao que eu defendi ao longo do texto e que dentro do tema, do objetivo geral, realmente ela resolveu essa problemática, que realmente é a formação, a principal ferramenta na inclusão de alunos com deficiências e etc, e etc, e etc, tá? Dando esse mesmo modelo aí da inclusão, tá bom? E aí, no final, você faz uma explanação sobre a contribuição dessa pesquisa, que todo artigo, toda pesquisa, ela tem essa finalidade de contribuir na formação de outras pessoas, seja de consulta, de referencial, seja na prática, na experiência de outras pessoas, ou seja, na continuidade de novas descobertas, de novas contribuições para a área que você está pesquisando. Por isso que lá, na hora de você fazer essa explanação da contribuição, você vai deixar em aberto para que outros autores contribuam para acrescentar e somar na tua pesquisa, tá bom? E aqui o referencial, né? Colocar tudo que foi utilizado, somente o que foi utilizado, tá? Nada mais. Ah, eu botei isso aqui, mas não utilizei. Eu pensei só para aumentar as minhas referências, que está muito enxuta. Não, isso não existe. Porque acreditem, né? Tem gente que deve estar rindo aí, mas acredite, acontece muito isso. Então, só coloque o que você utilizou e realmente coloque tudo. Se foi algum link, um site de internet, coloca no modelo que está nas normas, com acesso, o dia que se deu, porque às vezes tem acesso que ele é tirado do ar. Então, por isso que é importante a data, né? E aí a gente vai consultar, ou às vezes, quando você pega um trabalho, igual na nossa primeira conferência, eu dei uma dica para você pesquisar no Google Acadêmico e aí em cima olhar lá nas referências. Já é uma indicação de obras para você consultar. E aí, de repente, você pega e não está mais lá, aí você viu, olha, tiraram, porque foi na data tal. Então, tudo isso é importante, tá? Então, colocar todas as referências para que realmente atenda aí às normas da BNT. E como eu falei antes, o nosso projeto, o nosso artigo, ele tem que conter aí no mínimo 15 e no máximo 20 laudas, tá? Então,
Isso não é invenção do IDAAN, da professora Marluce, está nas normas. O trabalho acadêmico, ele tem que ter esse limite de número de páginas, por isso está aí no nosso manualzinho para que vocês possam seguir, tá bom? Mas eu vejo que tem gente que tem facilidade em escrever, né? Tem gente que às vezes tem até que reduzir, que é ultrapassa, tá? E aqui é a estrutura do artigo, é uma estrutura básica, tá? E é a nossa estrutura, tá? Então, lembrando aí, é o título, a identificação, resumo, palavras-chave, introdução, desenvolvimento, considerações finais e referência. Precisa metodologia? Não precisa, é só isso aqui. Ah, professora, eu coloquei. Tem gente que prefere trabalhar assim, por etapa. Igual eu falei, fez o esquema, que é o esqueleto, o projeto que a gente chama, tá? E aí faz lá o problema, a hipótese e coloca a metodologia. Mas na hora de você transformar no artigo, você vai tirar algumas partes. Então, esse esqueminha, ele vai te ajudar a montar. E ele até é bom porque ajuda você a desenvolver, a dissertar melhor, porque aí você vai seguindo uma ordem, vai retomando lá para fazer esse diálogo, para seguir essa sequência, entendeu? Então é legal esse esquema. Então eu corrigi muitos artigos que veio o esquema com, antes, projeto. Não tem problema. Então, como eu falei, eu dei essa sugestão. Você pode fazer. Aí tem gente que já falou diferente. Professor, eu não gosto. Eu gosto de fazer direto no corpo do artigo. Respeito e vou seguir a risca aí a tua vontade, vou corrigir o teu trabalho. Então, cada um tem uma forma de trabalhar. E é isso que é bom, que é legal, né? Que a gente vai respeitar essas formas. Eu acho mais fácil de uma forma, às vezes eu gosto do esquema, mas tem outro aluno, outra pessoa que não gosta, outro professor. É igual o orientador. Cada orientador ele tem uma visão. Tem orientador que já pensa, às vezes tem algumas situações que ele já segue à risca e outros já se tornam mais maleáveis. Então é isso que eu quero que vocês percebam e entendam. Cada um tem uma forma de trabalhar. O importante é a gente seguir esse documento aqui, as normas da BNT. Quais são as definições, qual é a estrutura correta, o que dita as regras, limite de página, citação, como deve ser, e é isso que a gente está focando aí, tá bom? Aí tem coisas que dá para a gente, né, ser mais maleáveis, aí eu vou fazendo para facilitar a vida de vocês. Esse é o objetivo. Mais uma vez aqui falando da questão da quantidade de lauda, e aqui eu chamo a atenção, gente, para a introdução, tá? A introdução, ela tem que ser curta, objetiva, não precisa se estender na introdução. Tem gente que às vezes vai botar citação, eu acho que não tem necessidade. Tá? Então, a importância aí da citação é você criar uma expectativa positiva. Não vá adiantar o assunto. Tem gente que adianta e já faz ali o fechamento do trabalho e coloca na introdução. O que vai acontecer? O teu leitor já viu tudo na introdução. Então, ele não vai querer seguir em frente. E a gente já pensa na hora de fazer essa introdução, eu vou apresentar, então eu vou vender meu peixe. Então, eu já vou chamar a atenção e vou colocar aqui realmente chamando a atenção o que eu vou falar, a importância. Eu vou instigar o meu leitor a curiosidade para ele avançar. É isso que tem que ser colocado na introdução, tá bom? Que você use aí essa expectativa positiva de instigar, de colocar um mistério para que o leitor tenha essa curiosidade de continuar a leitura, tá bom? Então a introdução não é a apresentação geral e que você vai adiantar aí o teu trabalho. Você vai colocar os objetivos, tá bom? Um pouco da justificativa que você coloca ali, justificando a relevância do teu trabalho, a metodologia que foi utilizada, que é importante, tá bom? E aí vai colocar esse mistério. Mais uma vez, afirmar o tema, o problema, a hipótese,
mas não precisa colocar tudo ali. Tem gente que coloca, né? Tudo ali bem fechado. Não precisa. E é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Eu vou dar uma pausa para algumas perguntas aí, que eu gostaria de chamar já alguém para ir registrando algumas perguntas, tá bom? Só vou ligar meu carregador. Isso acontece, né? A aula online tem desses imprevistos. Então, vamos lá. Alguma pergunta? Pode Oi, colocar no... professor. Oi, meu Oi, amor. professora, eu tenho uma pergunta para fazer. Pode fazer. Eu queria que a senhora me explicasse só um pouco referente aos tipos de pesquisa de qualitativa e quantitativa. Tá. Aí, o que que acontece? No trabalho de vocês, vocês vão poder usar a questão da pesquisa qualitativa e quantitativa, tá? Esse Uhum. trabalho, ele é meramente bibliográfico, mas você tem esse olhar, tá? A questão, quando você observa um fenômeno, por exemplo, como eu dei esse exemplo, da inclusão, da formação de professores, você pode usar as duas abordagens, tá? Você pode mencionar quantidades de escolas que já foram feitas a pesquisa. Tem pessoas que na pesquisa bibliográfica, elas colocam até um gráfico, olha, as pesquisas apontam que as escolas que investem em formação feita o maior resultado na questão da inclusão. Aí aponta lá a quantidade. Então, você fez uma abordagem em cima de números, de quantidade, entendeu? Você fez a análise aí envolvendo várias escolas, fazendo uma comparação, tantas escolas públicas, tantas privadas, os professores que foram especializados na área conseguiram a inclusão de tantos... Então, tudo assim que envolve números. Então, a gente vai usar a abordagem qualitativa, né? Quantitativa. E a qualitativa é quando você se baseia apenas no fenômeno da qualidade, da experiência. Então, o que você vai, por exemplo, a questão da formação, da construção do projeto político-pedagógico dentro de uma escola, envolvendo o coletivo, tanto a comunidade intra e extraescolar. Então, você está avaliando a qualidade do trabalho, o envolvimento da equipe. Então, observou ali as técnicas de gestão. Então, é isso que você vai focar, tá? Não sei se eu expliquei, consegui esclarecer essa observação. Obrigada, professora. Sim ou não? Uhum. Mas eu vou Sim, colocar sim. vou depois compartilhar um textinho melhor, dando alguns exemplos para vocês, tá bom? Sim, mas eu entendi perfeitamente. Ah, Obrigada. então que bom, graças a Deus. Que bom. Mais alguém? Então vamos lá, tenho mais coisas aqui para mostrar para vocês, tá? Eu encerrei meu slide, esse aqui já encerrei, mas eu quero mostrar mais uns documentos aqui. Vou dar um modelinho aqui, que eu gosto sempre de mostrar modelo, que nunca é demais, né? A gente tá Tu vai mostrando mandar aí. esses slides? Vou, meu amor, vou compartilhar no grupo. No grupo e lá no EAD Ok, Box, tá? Na plataforma, tá bom? ok. Uhum. Então E vamos a lá. data para entrega dele final é no dia 20 mesmo? Isso, dia 20. Então vamos ver quem está conseguindo fazer, acompanhando os prazos. Aí eu só gostaria assim que quem tiver algum problema, entre em contato comigo, tá? Então me chama ali no privado e aí a gente vai só ajustar essas datas. Por quê? Porque eu tenho que lançar nota. Eu tenho que lançar nota, então eu preciso justificar. Olha, a fulana entrou em contato comigo, então eu já sei que o dela ela está organizando. Ela vai enviar até dia tal, tá bom? Então, porque a gente é cobrado pela secretaria assim que termina
a nossa disciplina, nós passamos um prazo para a secretaria. E eles querem lançar, porque vocês cobram as notas, né? Então, a gente precisa seguir isso aí, tá bom? Eu acho que não cobro não, que até hoje o Vicente não postou, não botou nota pra gente de 2 módulos. Cobra, é porque às vezes o professor ele atrasa um pouco, mas eu vou chamar a atenção, tá bom? Vou verificar, fica tranquila. Então, gente, vocês estão vendo aí esse documento, o título do projeto? Estão Sim. conseguindo ver? Sim? Sim. Só para confirmar se eu conseguir compartilhar. Aqui o título do projeto, eu estou dando um modelinho básico aí para vocês, olha, do tema, tá? O impacto das competências da BNCC na elaboração do projeto político-pedagógico. Só para vocês verem essa sequência, que tem que uma estar ligada à outra, porque na hora de você desenvolver o teu texto, lá nas referências bibliográficas, é justamente isso aqui que eu estou falando que vai fazer sentido, é o que vai dar sintonia, tá? Então, aí o problema está ligado à hipótese e ao objetivo geral. Então, é um casamento. Então, veja que o problema é a ausência de uma base construída para desenvolver competências na formação do aluno. E aí a hipótese fala justamente isso, um projeto que inclui as competências, tá, essenciais na vida do aluno. E o objetivo geral, entendeu? Então, é isso que vai dar sintonia ao trabalho. Então, tudo tem que estar relacionado. E aí eu chamo a atenção de vocês pelos objetivos específicos. Mais uma vez, cada objetivo específico desse aí deu origem a 4 tópicos. Eu vou descer aqui só para a gente fazer a correção. Espera aí. A comparação, quer dizer. Vai ficar tudo na tela. Então, olha aí. Cada objetivo desse... Ó, primeiro objetivo, conhecer as 10 competências essenciais descritas na BNCC. Então, lá na fundamentação foi justamente conceituar aí as 10 competências gerais da BNCC nas modalidades do ensino básico. Então, ela falou, né, o grupo aí dissertou, descreveu as 10 competências, justamente de acordo com o primeiro objetivo. O segundo objetivo específico era identificar os pontos positivo e negativo. E aí, lá no segundo, o título está voltado para a BNCC. E lá no texto, ela apontou os positivos e negativos da implantação da base. E aí, sucessivamente. Terceiro, caracterizar o papel. Então, aí foi lá o papel democrático. E o último, verificar o que é necessário para compor. Então, aí ela fez uma comparação do antes e depois e uma reflexão sobre a prática. Então, é isso aí que eu gostaria que vocês verificassem, retomassem, tá? Para ver se os objetivos estão casando com o referencial. E aí, lá no referencial, teve uma dúvida, eu vou voltar lá nos meus objetivos, para que o meu referencial tenha essa concordância, essa estrutura, que o parágrafo, ele dê continuidade ao outro. Às vezes, a gente vê muito na produção de artigo essa insequência, que aí a pessoa fala num parágrafo de uma coisa e aí já parte para outra no outro parágrafo, assunto totalmente diferente. E é isso que tem que ser contínuo, principalmente em questão a tua argumentação. Falou algo de algum autor, vai continuar defendendo aquele ponto de vista, tá? Então, é isso que eu gostaria que vocês realmente focassem, tá? É a parte mais importante do nosso trabalho. Como eu falei para vocês, eu tenho visto aí, acompanhado trabalhos riquíssimos, e eu tenho sentido aí, né, a preocupação da turma com a questão da essência, do contexto. E aí eu
Quero só reforçar, tá? Estou chamando a atenção aqui para algo que já está acontecendo, mas no intuito de reforçar essa intenção de escrever para ser um assunto relevante. Então, eu quero dar o meu melhor, eu vou construir algo que realmente vá contribuir de alguma forma, porque quando a gente escreve alguma coisa, principalmente artigo, a visão do autor tem que ser essa: contribuir de alguma forma na formação de alguém, na prática de alguém. Então, eu quero colocar ali o que eu vivenciei na minha prática, o que eu comprovei. Então, eu vou pensar em algo que eu vivenciei, que foi importante para mim, que foi gratificante. Eu quero passar isso para outras pessoas. Então, esse é o momento, tá? Você colocar, fundamentar, contar um pouco da tua experiência, tá? Sempre na terceira pessoa, e aí fazer um fechamento bem conciso, colocando, abrindo aí outras contribuições, e é assim. Então, nós estamos já na reta final, dia 20 já está bem aí, né? Passa tão rápido, a gente pensa que não, mas a gente pensa, olha, 1 mês para escrever, mas a gente sabe o quanto escrever requer da gente dedicação e inspiração. É uma situação que tem que estar junto. E nós, às vezes, estamos aí com alguns problemas, enfrentando alguns problemas, né? Nós estamos numa fase muito delicada, a questão da pandemia mexeu com todo mundo, nós estamos aí com o emocional muito abalado, e eu entendo que a inspiração nessas horas, ela falha. A gente tem um monte de coisa para fazer em casa. A gente está em casa, mas está com a cabeça mil. Então, por isso que eu quero pedir de vocês. Os prazos são negociáveis. Eu só preciso aí desse feedback de quem não conseguiu caminhar com o prazo que eu dei, o que a gente pode fazer para determinar, tá? Que aí eu assumo compromisso com vocês de estar corrigindo de quem me passou e já lançar na época certa, tá bom? E aí vocês vão poder me cobrar, tá aqui sendo gravado, tá bom? Então é isso. Alguém mais quer fazer alguma pergunta, alguma observação, até compartilhar alguma experiência aí com a gente? Vamos lá? Como é que vocês estão? Quem aí já está finalizando? Falta pouco. Dá um sinal. Pode falar, Moreira Pedagoga, pode falar. Dê um sinalzinho aí, ó. O nosso eu e a André já tá caminho andado. Ela não tá podendo falar muito porque ela tá dodói. O que aconteceu com a Andréia? Ela tá um pouco... Tá gripada? Isso. Eu também tive mal 10 dias, mas graças a Deus estou melhor, tá? A questão da gente fortalecer a imunidade, tomar vitamina, a alimentação é a base. Conversei com a médica e ela me orientou muito a questão da alimentação. Vamos nos cuidar, porque se a gente pegar, a gente está firme e forte, aí ela não nos derruba, tá? Então a gente consegue se levantar. Essa é a preocupação, tá bom? Alguém mais? Então falta pouco, né? Então que bom que a maioria falta pouco. É essa a intenção. Mas eu sei, eu já recebi algumas mensagens de algumas pessoas que tiveram problema, tá? Justamente por essas situações que eu estou colocando, gente que adoeceu, que teve parente próximo também doente, e aí a gente está tentando negociar esses prazos. Eu estou vendo o que eu posso ajudar. Aí eu peço assim, olha, conforme for me mandando, o que eu pedir para vocês é um pouquinho de paciência na hora de me passar o referencial, porque o referencial demora mais a ler. Primeira etapa foi mais tranquilo, agora não, é mais leitura. São textos grandes, então eu tenho que analisar ali devagar, tá? Com calma. Então, eu vou responder, eu estou ali com a caixa de e-mail cheia de artigo para corrigir. Mas até, vamos ver hoje, quinta, né?
Até terça, quarta-feira eu respondo todos, se Deus quiser, tá bom? Mais alguém? Então, tudo tranquilo? Então, gente, quero aproveitar aí e desejar às mamães do grupo feliz Dia das Mães, tá? Que esse dia possa ser um dia que você comemore em casa com seus filhos, a dádiva de ser mãe. O quanto é importante, o quanto a gente aprende, né? A gente pensa que ensina, mas como mãe a gente aprende muito com eles. E eu tenho aprendido muito com meus filhos. E que Deus possa aí abençoar vocês, dando sabedoria para educar e criar os filhos de vocês, tá? E que a gente possa sair dessa num novo mundo, com pessoas melhores, com pessoas mais unidas, com pessoas mais amigas, tá? Que isso é tão importante. Eu sei que todo mundo aí está com saudade das nossas aulas presenciais, principalmente hoje seria o nosso último dia de encontro do projeto aplicado. Aí seria uma confraternização, mas é como eu falei para vocês, tomara que isso passe rápido, que a gente faça um evento, tá? Para estar dando um lançamento, um artigo para os artigos de vocês, tá? E aí comemorar esse momento marcante, né? Que é a finalização, o trabalho de conclusão de curso, é a finalização de um curso. Então, é uma vitória, é um sucesso. Então, não parem, se dediquem. Eu sei que a gente mudou muito a questão da tecnologia para estudar em casa, mas nós somos capazes, tá? Então, assim, isso nos forçou a nos adaptar e a gente tem crescido com isso. Então, é isso, pessoal. Quero aqui deixar um grande abraço para as mães do grupo e que vocês tenham saúde e forças, tá? Tudo de bom. Thaís, se estiver por aí, Oi. pode Vou encerrar, desejar Thaís. boa noite a todos. E daqui a pouco já vai estar disponível no YouTube. Tá bom, então. Tchau, Beijão, turma. obrigada. Tchau, meus amores. Fiquem com Deus. Não Até a esqueça de próxima. mandar os slides, por favor. Já vou mandar, tá? Ok. Tá. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite. Boa noite.